Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da Jornada do Analista Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e desde segunda-feira que nós estamos juntos nessa jornada compartilhando informações práticas, conhecimento técnico relacionado à profissão de analista fiscal, à atuação desse profissional. E eu gostaria de iniciar agradecendo a todos vocês que estão acompanhando a jornada do analista fiscal, que estão mandando as suas mensagens, o feedback de vocês a respeito dos conteúdos tem sido muito positivo, então fico muito feliz em estar trazendo aqui um conteúdo de valor para vocês. Mas antes de nós começarmos o conteúdo da terceira aula, assim como nós fazemos nas aulas anteriores, eu gostaria que você me confirmasse aqui no chat, nos comentários, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa, se está tudo ok. Confirma aí para mim, por favor, para que a gente possa continuar. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a minha tela com vocês, o meu mapa mental, o mesmo mapa mental que a gente está disponibilizando nas outras aulas para a gente continuar aqui o desenvolvimento dos nossos conteúdos. E já aproveita também para pegar papel e caneta para que você possa fazer suas anotações e poder continuar os seus estudos em um outro momento, tá? Bom, pessoal, nós estamos aqui nesse terceiro encontro, nessa terceira aula da Jornada do Analista Fiscal, mas é muito importante que você entenda que a jornada do analista fiscal ela é como se fosse um único treinamento que foi dividido em 4 partes para torná-lo mais digerível, para que você pudesse assimilar melhor os conteúdos. Então é muito importante que você assista às aulas 1 e 2, porque elas vão ser complementares a esse conteúdo que nós vamos estudar aqui nessa terceira aula. Agora, se você chegou aqui de paraquedas nesse terceiro vídeo, eu queria te dar as boas-vindas, dizer que eu sou o professor Felipe Guerra, que eu sou contador, especialista em SPED na área fiscal há mais de 10 anos, com atuação prática, com vivência no campo de batalha, na realidade de negócios contábeis, de consultorias fiscais e tributárias. E o meu objetivo é compartilhar aqui durante a jornada do analista fiscal conhecimentos para facilitar a tua vida enquanto profissional da área fiscal e para te ajudar a ter melhores resultados. Que melhores resultados são esses, professores? Professor, melhor ganho, mais honorários, melhor remuneração, uma promoção no seu trabalho, também um upgrade de conhecimento para que você possa, de fato, ter conhecimentos sólidos a respeito da área fiscal e possa aproveitar ao máximo os conteúdos. É muito importante, pessoal, reforçar que nós chegamos com o término da segunda aula a 50% da jornada e que agora, nessa aula 3, nós vamos chegar em 75%. Por que eu estou reforçando isso? Porque eu percebi um pouco de ansiedade nos comentários de vocês lá na plataforma dizendo: professor, eu quero entrar na parte de conteúdos mais práticos. Calma, pessoal, a gente está construindo conhecimentos sólidos. A gente vai ver dinâmicas práticas, a gente vai ver nessa aula, finalmente, os métodos, as técnicas, as estratégias de estudo, de seleção de conteúdos, como que a gente vai absorver melhor esses conhecimentos que estão sendo aplicados, mas a gente está numa crescente, a gente está subindo de forma gradativa aqui, evoluindo nos nossos materiais, tá? E eu queria que vocês viessem comigo aqui para o nosso mapa mental e eu vou reforçar aqui com vocês os nossos combinados da jornada. Primeiro, eu queria reforçar o que é a jornada do analista fiscal. É esse evento inédito, 100% online, 100% gratuito. Através dessas videoaulas, serão 4 aulas, que nós estamos aqui nesse momento na nossa terceira aula. Essas videoaulas estão sendo disponibilizadas todos os dias, às 8 horas da manhã. Então, na segunda-feira a gente disponibilizou a aula 1, na terça-feira a aula 2, hoje, quarta-feira, nós estamos na aula 3 e amanhã, quinta-feira, nós temos a aula final da jornada do analista fiscal sendo disponibilizada às 8 horas da manhã. Lembrando que você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes quiser dentro da plataforma, tá, pessoal? Dentro da plataforma aqui em cima tem um menu que você pode selecionar aula 1, 2, 3 e 4. E a partir do momento em que a aula fica disponível, você vai poder acessar ela quantas vezes quiser até o final do evento, tá? Lembrando, vou reforçar isso, é um único treinamento
dividido em 4 partes. Então é muito importante que você assista toda a jornada, todas as aulas, tá? Como é que é o formato do evento? Eu já expliquei para vocês. Como é que eu faço para acessar a plataforma, professor? Você vai acessar a plataforma através do link www.jornadanalistafiscal.com.br e é lá também que você vai poder fazer o download dos materiais extras. Cada aula que eu estou disponibilizando para vocês tem o seu respectivo mapa mental, contendo ali toda a linha lógica do conteúdo que foi apresentado e também algumas planilhas auxiliares de apoio, tá? Então você baixa o mapa mental, baixa a planilha de apoio e fica acompanhando os conteúdos. Também gostaria de reforçar que para que você tenha direito ao seu certificado de participação na jornada, você deve assistir às aulas por dentro da plataforma, exatamente nesse endereço, nesse link que eu mandei para vocês. Então você vai acessar a plataforma, vai assistir a aula por lá, o nosso sistema vai computar o seu acesso para que você tenha direito então a receber o seu certificado de participação. Gostaria de reforçar também o convite para que vocês acessem o meu Instagram, @prof.felipeguerra. No Instagram, eu estou compartilhando os posts que vocês estão fazendo relacionados à jornada do analista fiscal. Eu estou avisando quando as aulas estão sendo liberadas. E vocês também têm lá uma missão de compartilhar as postagens da jornada do analista fiscal com os seus colegas de trabalho, de faculdade, nos grupos do WhatsApp, marcar os seus amigos lá no Instagram. Lá no Instagram eu compartilho conteúdos diários. Ano passado eu postei mais de 300 vídeos somente respondendo dúvidas técnicas enviadas por vocês. E nesse ano de 2021 nós estamos com um projeto novo, que é o projeto 365 Fiscal, aonde eu vou compartilhar 365 vídeos, um por dia, com conteúdo técnico relacionado à área fiscal. Fora os podcasts, as lives, as aulas complementares, estudos de caso e muito mais. Então não esquece de ir lá no Instagram, @prof.felipeguerra, me seguir e também compartilhar com os seus colegas, tá? Reforço o convite para você fazer o download dos materiais. Como eu disse, o conteúdo da jornada é um único treinamento, os materiais são materiais de apoio, materiais complementares que vão reforçar os nossos estudos. E pessoal, quando a gente começou a jornada do analista fiscal, eu fiz algumas promessas para vocês, tá? A principal promessa da jornada do analista fiscal é que, a partir dos conhecimentos que eu ia mostrar para vocês, a partir dos métodos e das estratégias de estudos que a gente vai começar a ver de forma mais profunda nessa aula, você ia dar um upgrade nos seus conhecimentos. E com essa melhora nos seus conhecimentos, você vai ter melhores resultados. E professor, que melhores resultados são esses? Você pode ter uma promoção no seu trabalho, ganhar melhor salário, você pode melhorar os seus honorários se você já é um contador, se você já é um profissional da área contábil do direito, um administrador, um economista. Profissional que atua na área fiscal, você pode melhorar o seu salário, melhorar seus honorários a partir de uma amplificação da tua visão da área fiscal e dos teus conhecimentos relacionados à área fiscal, conhecimentos teóricos e práticos. E isso, pessoal, se dá através de métodos, técnicas e estratégias de estudo que são simples e práticas de serem aplicáveis. Porque, como eu disse para vocês na aula 2, não adianta de nada eu vir aqui, abrir, por exemplo, o regulamento do imposto de renda que tem mais de 1000 artigos, sair lendo, explicando esse regulamento, se você não tem método, se você não tem estratégia. Muita gente fica até ansiosa, deixa isso lá nos comentários normalmente assim, ó. Professor, entra nos conteúdos práticos, entra nos conteúdos práticos. Calma, pessoal, calma. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se eu tivesse 24 horas para cortar uma árvore, eu passaria 23 horas amolando o meu machado. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é amolando o machado. O que eu estou fazendo aqui com vocês é dando para vocês ferramentas, técnicas, métodos, estratégias, abrindo sua mente com relação a formas de adquirir conhecimento dentro da área fiscal, a formas de você atuar como analista fiscal, a formas de te
mostrar como é que é a atribuição do analista fiscal, quais são os conhecimentos necessários para que você possa efetivamente materializar isso em resultado. Eu já falei para vocês, eu conheço profissionais que estão há 3, 5, 10 anos na área fiscal, trabalhando todos os dias na prática e estão frustrados porque não conseguem evoluir. Porque eu já falei isso na aula 1, a prática não é o suficiente. Assim como eu mostrei para você por A mais B na aula 2, que se você tentar somente adquirir conhecimentos teóricos, lendo toda a legislação, dos 93 tributos que nós temos no Brasil, legislações extremamente extensas, que possuem muitos artigos, complexa, você também não vai se tornar um especialista na área fiscal. Então, o que eu estou te oferecendo aqui na jornada do analista fiscal é um mapa, é um roteiro, é um passo a passo, que vai te dar caminhos, que vai poupar a sua energia, que vai poupar recursos, tempo, energia, dinheiro, que você gastaria aí procurando e tentando absorver conhecimentos práticos da área fiscal. Aqui, com estudos dirigidos, você vai conseguir ter grandes resultados, tá? Então, essa é a minha promessa, esse é o objetivo da jornada do analista fiscal. E aí vamos avançando aqui nos nossos conteúdos, tá? Mas antes da gente entrar no conteúdo específico da aula 3, eu quero fazer uma breve revisão com vocês sobre o que foi visto nas aulas 1 e 2. Você pode ter caído aqui de paraquedas, tá? No vídeo 3, mas eu preciso fazer uma breve revisão das aulas 1 e 2. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Na aula 1, a gente entendeu que a área fiscal nos traz uma grande oportunidade. Por quê? Porque todas as empresas no Brasil precisam aprender a lidar bem com tributos. Se elas não aprenderem a lidar bem com tributos, elas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque a área tributária ela está presente em todas as operações praticadas pelo contribuinte, representa um custo financeiro muito alto para qualquer negócio. Estudos mostram aí no mínimo 35% do que a empresa fatura, ela vai pagar de impostos. Então, se essa empresa ela não consegue lidar bem com esse desembolso tão alto, com os riscos fiscais que estão associados à atividade empresarial, ao simples fato de eu comprar e vender, eu estou fadado a um risco fiscal muito alto, a ser autuado, penalizado, e eu estou fadado também a acabar pagando tributos de forma indevida, pagando tributos a maior. Daí então, a carência tão real que existe no mercado de bons profissionais da área fiscal. O problema é que a gente também viu na aula 1 que existe uma lacuna muito grande. Por quê? Porque as duas faculdades que mais formam profissionais para a área fiscal é a graduação em contabilidade, ciências contábeis, e a graduação em direito. E a gente viu que em nenhuma das duas você estuda profundamente os tributos. Se a gente falar na graduação de administração, por exemplo, de economia, graduações tecnológicas, essas aqui vão estudar muito pouco o aspecto, menos ainda do que as outras duas que eu mencionei, os aspectos relacionados à área fiscal e tributária. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que a gente tem uma demanda de mercado enorme, uma carência enorme, um apagão de talentos, uma procura por bons profissionais e pouquíssimos profissionais atuando como analistas fiscais de níveis 3, 4 e 5. Na primeira aula, eu mostrei para vocês os níveis dos analistas fiscais. Eu mostrei o que fazem os analistas fiscais, quais são as suas atribuições e quais são os níveis. Eu mostrei lá nível 1, quais são as atribuições, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e quais são os conhecimentos que são exigidos em cada uma daquelas fases. Assim também como eu mostrei as médias salariais do nível 1 até o nível 5, quais são as médias salariais desses analistas fiscais. Então, durante a aula 1, ficou muito claro que o mercado da área fiscal, o mercado para o analista fiscal, ele é muito promissor, ele é muito bom. Porém, faltam bons profissionais no mercado. E que, inclusive, esse mercado, viu, pessoal, está disposto a pagar bem. O mercado da área fiscal está disposto a pagar bem. Eu falei isso para vocês. Eu desafiei vocês a procurarem bons profissionais da área fiscal
profissionais que estejam ali nos níveis 3, 4 e 5, que realmente tenham conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos, que estejam atuando em alta performance e que não sejam profissionais bem realizados, que sejam profissionais bem-sucedidos, que ganhem bem financeiramente. Então, eu desafio vocês a encontrarem bons profissionais da área fiscal que não tenham bons resultados. Por quê? É uma área que paga bem, mas paga bem para os seus bons profissionais. E é isso que eu estou oferecendo a vocês. A oportunidade de se tornarem analistas fiscais de níveis 3, 4, 5, a partir de métodos e estratégias para que você possa melhorar seus ganhos, melhorar seus resultados, seja salários, sejam honorários, tá? Só que, ainda na aula 1, eu mostrei para vocês que o nosso cenário na prática, ele não é tão favorável. Por quê? Porque é um cenário onde a faculdade não te ensina, a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a faculdade não te prepara para enfrentar a realidade das empresas. É um cenário onde eu também te mostrei por A mais B que a prática, por si só, não resolve. Porque geralmente o cara tem ali 5, 10 anos de prática, mas trabalhando somente para as mesmas empresas, fazendo um trabalho extremamente repetitivo, burocrático, cansativo, e que muitas vezes esse cara que tem muitas práticas é o cara que está frustrado, que quando sai de um escritório, sai ganhando bem e vai para um outro, vai para ganhar bem menos. Por quê? Porque como ele não tem sólidos conhecimentos teóricos, ele não tem uma sólida bagagem, ele era mero executador, mero repetidor, ele não aprendeu. Ele não tem segurança na apuração do ICMS, na apuração do Simples, com revisão fiscal, com apuração do lucro real. Por quê? Porque não tem método e não tem estratégia de absorção prática de conteúdos. E a gente viu na aula 1, então, que o mercado ele é extremamente rico, é um mercado promissor, mas que faltam profissionais de níveis 3, 4 e 5. E na aula 2, a gente entendeu que para que eu pudesse me tornar esse profissional mais bem-sucedido na área fiscal, eu precisaria de mais conhecimentos, eu precisaria executar serviços mais complexos. Só que existem muitas desvantagens da área fiscal. Por que existem essas desvantagens? A gente viu isso na aula 2. Nós temos muitos tributos no Brasil. Eu mostrei para vocês uma planilha com 93 tributos. E aí eu peguei um único exemplo, que é o regulamento do imposto de renda, só um dos impostos ali, um imposto de renda, que tem mais de 1000 artigos. Então, mesmo que você passasse 5 anos debruçado em estudar a legislação de cada um daqueles impostos, você com certeza não vai se tornar um analista fiscal, não vai se tornar um profissional de sucesso dentro da área fiscal. Por quê? Porque, mais uma vez, é necessário método para selecionar os conteúdos corretos, selecionar os conteúdos chaves e estratégias para poder absorver corretamente esses conteúdos. E aí, pessoal, eu dei para vocês qual era a chave, qual era o grande diferencial do meu método. Por que o meu método funciona em detrimento a outros que tem no mercado? Porque o meu método consiste em transformar desvantagens em vantagens competitivas dentro das áreas fiscais. E quais são essas desvantagens, pessoal? A gente pegou as obrigações acessórias, que são encaradas aí como grandes vilões dentro da área fiscal, para que essas obrigações acessórias se tornem as nossas grandes vantagens no quesito estudos e no quesito aprimoramento teórico e prático dentro da área fiscal. Por quê? Porque a obrigação acessória, ela tem um layout que é pré-definido para todas as empresas, que demonstra ali o que é mais importante que você observe dentro da apuração de um tributo e ainda permite que você exercite de maneira prática qualquer que seja a atuação. Por exemplo, um SPED fiscal você pode praticar dentro do PVA, um SPED ECF você pode praticar dentro do PGE, do Programa Gerador de Escrituração. Então, a gente pode usar as obrigações acessórias que, na teoria, seriam desvantagens e transformá-las em vantagens para a gente se tornar bons profissionais da área fiscal. E agora, pessoal, na nossa aula 3, o que é que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês
método e técnica de estudos, vou apresentar a estratégia de estudos baseado num faseamento dos conteúdos, onde a gente vai aprofundando os nossos níveis de conhecimento e o nível de dificuldade dentro da área fiscal, de forma lógica, estruturada, e eu vou responder para vocês as perguntas mais frequentes que vocês me enviaram relacionados às aulas 1 e 2 e que também, eu imagino, eu pela experiência, sei que serão dúvidas frequentes relacionadas à nossa aula 3, tá? Então vamos lá, pessoal. Preste muita atenção no que eu vou te explicar a partir de agora. Primeiro, com relação a método e técnicas de estudos, tá? Primeiro método de estudos que nós vamos ver é a parte de seleção de conteúdos. O que é isso, professor? Ora, pessoal, imagine o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, vou levar vocês para uma planilhazinha aqui, e eu vou falar sobre conteúdos relacionados ao ICMS. Qual é que é o erro muito comum que eu vejo nos profissionais que tentam aprender ICMS e que consideram o ICMS o grande vilão da área fiscal? É muito comum que os conhecimentos relacionados à área fiscal, eles sejam adquiridos de forma muito empírica, de forma muito prática no dia a dia. Por quê? Porque eu já mencionei isso para vocês na aula 2. A maioria dos profissionais que atuam na área fiscal caíram de paraquedas no setor fiscal. Eram profissionais ou até mesmo estudantes que precisavam trabalhar, precisavam de um emprego e foram levados para dentro do setor fiscal para atuar ali, lançando nota, preenchendo planilha, repetindo tarefas para poder, a partir daquela execução, ir gerando e fazendo ali a escrituração fiscal dos contribuintes e das empresas. Isso aconteceu comigo também, pessoal. Então, normalmente, como é que esse profissional ele adquire conhecimentos, por exemplo, a respeito do ICMS? Ele adquire conhecimento à medida das necessidades, à medida que as necessidades vão surgindo. Então, por exemplo, um cliente seu precisa fazer uma operação de venda fora do estabelecimento. Aí você vai lá no regulamento do ICMS do seu estado, pesquisa quais são as instruções e as orientações do regulamento para que você possa orientar o seu cliente sobre essa operação de venda fora do estabelecimento, como é que vai se dar a cobrança do ICMS, como é que vai se dar os procedimentos fiscais de emissão de documentos, para que você possa orientá-lo. Então até brinco que geralmente funciona assim, ó. O cliente liga para você e diz o seguinte: Felipe, eu estou querendo fazer uma operação de venda fora do estabelecimento, como é que a gente faz? Aí você, que ainda nunca lidou com essa situação, diz o seguinte, ó: opa, é o seguinte, eu ligo para você já já, tá? Vou entrar numa reunião aqui e ligo já já. Que aí você diz isso para quê? Para ganhar tempo de pesquisar. Aí você vai lá pesquisar no regulamento, você vai ligar para um plantão fiscal, você vai num grupo de WhatsApp perguntar para um colega mais experiente. E aí, depois que você está municiado das informações, você retorna para o cliente e diz: é venda fora do estabelecimento, então você vai fazer assim, assado, vai emitir a nota assim. E aí você vai adquirindo conhecimentos pontuais. Amanhã, se outro cliente precisar fazer uma venda fora do estabelecimento, você, por já ter tido essa experiência com esse primeiro cliente, já sabe mais ou menos o que fazer para aquele segundo cliente. Porém, pessoal, esse conhecimento ele acaba sendo muito pontual. E é por isso, e é exatamente por isso, que eu conheço gente que trabalha, por exemplo, há 15 anos com ICMS, e eu pergunto assim, ó: você tem segurança na apuração do ICMS? Aí a pessoa diz: vixe, Felipe, segurança eu não tenho não. Eu sei fazer. Se eu pegar uma madeireira, que é o segmento que eu trabalho, eu sei apurar. Se eu pegar uma joalheria, que é um outro segmento que eu trabalho, eu sei apurar. Mas se eu pegar, por exemplo, uma farmácia, aí eu já vou sentir mais dificuldade. Por quê? Porque ele adquiriu conhecimento de forma muito pontual para resolver um problema pontual de uma empresa e ele não tem um sólido conhecimento. Porque ele não absorveu conhecimento a respeito do ICMS de forma sequenciada, estruturada e prática. Então, já que você entendeu isso, eu vou trazer aqui você para, por exemplo, para ali mostrar na prática como é que funcionaria a lógica da seleção dos conteúdos relacionados ao ICMS. Bom, pessoal, então se nós viermos aqui
na hierarquia das normas relacionadas ao ICMS, nós temos que o ICMS ele deve ser obedecido da seguinte forma. Primeiro, nós temos uma matriz constitucional. Essa matriz constitucional é a previsão do ICMS dentro da Constituição Federal. Aí você diz, professor, mas isso não seria estudar de forma muito teórica? Não, vocês vão ver, e eu vou mostrar isso aqui na prática, que isso aqui é estudar de forma inteligente e prática. Por quê? O regulamento do ICMS do seu estado, ele tem que ser o último que você vai estudar dentro de uma hierarquia lógica de aprendizado. Por quê? Porque dentro da hierarquia das normas, nós temos a matriz constitucional, com uma primeira norma relacionada ao ICMS, e aí eu vou trazer aqui o artigo 155 da Constituição Federal de 1988. É lá, por exemplo, que vão estar contidos os princípios constitucionais relacionados ao ICMS. E esses princípios constitucionais, eles são a base, eles são o alicerce do regulamento do teu estado. Se o regulamento do teu estado cobra algo que foge a essa matriz constitucional, a cobrança do teu estado é inconstitucional, ela não está certa. Depois que você entende essa matriz constitucional, você tem que ir para a regulamentação complementar. E aí eu destaco aqui a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir. No curso de formação em analista fiscal, pessoal, por exemplo, eu dou aula de ICMS e eu faço o destrinchar dessa Lei Candir de forma totalmente esquematizada. A gente estuda todos os artigos da lei e a cada artigo a gente vai vendo teoria e prática. Além disso, nós temos os convênios e protocolos. E aqui eu trouxe, por exemplo, um convênio extremamente importante, que é o convênio ICMS 142 de 2018, que ele traz todas as regras relacionadas à substituição tributária do ICMS, que é considerado por muitas pessoas o grande vilão do ICMS e que eu considero como sendo um ponto importante do aprendizado do ICMS e que não tem nada de bicho de sete cabeças, tá? E por fim, pessoal, dentro dessa hierarquia nós temos o regulamento do ICMS. Aí eu botei, por exemplo, aqui o regulamento do ICMS do estado do Ceará, o decreto 33.327 de 2019, que vai trazer ali todas as disposições relacionadas ao ICMS aplicado a cada estado. Mas se você parar para pensar, o ICMS do teu estado, por nós sermos uma república federativa, então existe o princípio do federalismo tributário. Então o regulamento do ICMS do meu estado, ele obedece o convênio e protocolo, ele obedece a legislação complementar, ele obedece a matriz constitucional. E se eu tiver uma boa base dessa matriz, dessa regulamentação complementar e desses convênios, eu consigo aplicar os meus conhecimentos do ICMS ao meu regulamento de forma muito prática. Para vocês terem uma ideia, aí eu vou agora fazer um movimento inverso. Transformar o que seria a desvantagem em vantagem, de forma prática, como eu havia dito para vocês, tá? Nós temos a EFD ICMS-PI. E eu disse para vocês que nós vamos usar a obrigação acessória para entender e estudar sobre a obrigação principal. Dentro da EFD ICMS-PI, nós temos o Ato COTEP ICMS 44 de 2018 e suas alterações posteriores, que aprova o layout, o guia prático do SPED fiscal. Esse guia prático, ele traz um layout nacional. Então, por exemplo, lá dentro do registro E110 do SPED fiscal, existe as operações do ICMS, da apuração do ICMS nas operações próprias. Ou seja, é um registro bem curtinho que vai tratar, pessoal, da apuração do ICMS. Que apuração é essa? Ele vai tratar da apuração do ICMS por meio de... Vou só puxar para cá, para ficar mais bonitinho. Vai tratar da apuração do ICMS por meio de débitos e créditos. Então, nesse registro, ele vai tratar essa apuração do ICMS por meio de débitos e créditos de forma muito objetiva, de forma muito prática. Então, por exemplo, no meu método de estudos,
quando eu seleciono, por exemplo, estudar, aprender, dominar definitivamente o ICMS, a gente vai aprender a apurar o ICMS em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a circunstância, de forma totalmente prática, usando o SPED fiscal, usando o registro E110, e vocês vão ver que tudo que ele manda ser débito vai bater com o que diz a matriz constitucional, vai bater com o que diz a regulamentação complementar, com o que diz os convênios e protocolos e com o que diz o regulamento do teu estado. Porque o regulamento do teu estado foi desenhado para atender às exigências da obrigação acessória, ou seja, o SPED vai exigir somente aquilo que já está no teu regulamento. Então, quando a gente estudar o SPED fiscal, quando a gente aprofundar os nossos estudos dentro da EFD ICMS-PI, eu vou aprender detalhes da apuração do ICMS. Vai fazer sentido para mim o princípio da não cumulatividade do ICMS. Vai fazer sentido para mim a substituição tributária, a antecipação, o diferencial de alíquotas. E é exatamente nessa linha lógica que a gente utiliza esse método de seleção de conteúdos para poder fazer um aproveitamento mais profundo dos meus conhecimentos relacionados ao tributo. Então, eu seleciono corretamente o conteúdo, como está aqui no nosso mapa mental, e eu faço o uso exclusivo da obrigação acessória para poder assimilar o conhecimento sobre a obrigação principal, assim como eu expliquei para vocês na aula 2. E a gente precisa, pessoal, para incrementar, para poder colocar isso em prática, de uma técnica de estudos. E a técnica de estudos que a gente utiliza no curso de formação analista fiscal é a técnica de estudos Pomodoro. Que técnica de estudos é essa, pessoal? Vamos lá, vou explicar para vocês o que é a técnica de estudos Pomodoro. Técnica de estudos Pomodoro. Essa técnica de estudos Pomodoro, pessoal, ela consiste em imersões de 25 minutos. Então, assim, ó, para você se tornar um analista fiscal na prática, utilizando meu método de fases, as minhas estratégias, você vai poder iniciar estudando somente 25 minutos por dia. Então, você vai estudar 25 minutos por dia. Durante esses 25 minutos de estudos, você vai fazer eles sem interrupções. Você vai fazer esses 25 minutos sem nada de interrupções. Então você vai pegar, por exemplo, o seu celular, você vai colocar ele no modo avião, você vai passar 25 minutos imergido ali no conteúdo que vai ser proposto, sugerido, relacionado, por exemplo, ao ICMS, através do uso do SPED fiscal. Vocês vão ver que a partir do momento em que eu fiz aquela primeira imersão e eu começo gradativamente a incrementar, implementar isso no meu dia a dia, eu consigo criar o hábito de estudar todos os dias. E aí a técnica de estudos Pomodoro, ela vai evoluindo. Então eu vou estudar 25 minutos, depois de 25 minutos, eu vou fazer um intervalo de 2 minutos ou de 1 minuto. Vou botar aqui de 1 a 2 minutos. Nesse intervalo de 1 a 2 minutos, eu vou pegar o celular, vou responder ali a mensagem, depois eu volto para os meus estudos. Aí você pode usar, por exemplo, essa técnica de 25 minutos por dia durante os primeiros 7 dias. Depois, você acrescenta e você vai fazer 2 séries de 25 minutos, 2 vezes de 25 minutos, com intervalo de 1, 2 minutos, durante do 8º ao 14º dia. Depois você pode ir ampliando, você pode fazer 5 vezes de 25 minutos. Aí você pode tirar um sábado, por exemplo, para fazer isso, com um intervalo de 1 a 2 minutos, e depois da quinta, os intervalos ficam de 5 minutos. E aí você pode fazer isso a partir do 15º dia. Então, pessoal,
utilizando essa técnica de estudos, técnica Pomodoro, que consiste em imersões de 25 minutos, onde você desliga completamente as interrupções, onde você começa somente por 7 dias, fazendo 25 minutos. Ah, professor, eu tive muita dificuldade de fazer 7 dias, 25 minutos. Então tenta fazer 14, te dá mais alguns dias de prazo, mais alguns dias de vantagem. E aí, pessoal, utilizando essas técnicas, essa técnica, e indo aprimorando ela, depois, 2 vezes de 25 minutos, com intervalo de 2 minutos. Depois eu já estou fazendo 25 minutos, descanso 2 minutos, 25 minutos, descanso 2 minutos, 25 minutos, descanso 2 minutos. Quando chegou na quinta, eu descanso 5 minutos. E aí eu continuo utilizando ali essas pequenas imersões, por exemplo, num final de semana, para quem não tem tempo durante a semana de estudar mais do que os 25 minutos, então você vai percebendo a evolução nos seus estudos. Só que não adianta, pessoal, você utilizar a técnica correta, você fazer corretamente a seleção dos conteúdos, você fazer o uso das obrigações acessórias, se você não destrinchar os conteúdos de forma lógica para que eles possam ser absorvidos. É por isso que nós criamos a trilha do conhecimento. O que é essa trilha do conhecimento? Essa trilha do conhecimento é exatamente a nossa estratégia de 6 fases, aonde, durante cada uma das fases, você vai aumentando o grau de complexidade para poder ir tendo mais conhecimentos dentro da área fiscal. Por exemplo, durante a fase 1, eu vou estudar os princípios da legislação tributária. Eu vou entender e vou criar um alicerce, uma base. Eu vou saber o que é um tributo direto, indireto, parafiscal, extrafiscal, cumulativo, não cumulativo. Depois que eu tenho essa boa base, sobre os princípios da legislação tributária, eu avanço para a fase 2, que é onde eu vou entender sobre os regimes tributários. Eu vou entender o que é o microempreendedor individual, o que é o simples nacional, o que é o lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, como é que funciona a apuração dos tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, dentro dos regimes tributários. Na fase 3, nós vamos estudar os tributos indiretos. São tributos indiretos aqueles que não incidem diretamente sobre a renda ou o patrimônio, ou seja, eles incidem diretamente sobre o consumo. É o caso do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, do ISS. Depois que eu passei por essas 3 fases, a gente chega na fase de estudar o SPED, onde eu vou estudar documentos fiscais eletrônicos, escriturações fiscais digitais e escriturações contábeis digitais. Lembrando daquele fluxo que eu apresentei na aula 2. As informações nascem nos documentos fiscais eletrônicos, transitam pelas escriturações fiscais e desaguam na contabilidade. Na fase 5, nós vamos estudar a parte de retenções tributárias. É necessário entender todo o fluxo das retenções e quando que elas vão influenciar nas apurações dos tributos que a gente já vem estudando. E por fim, pessoal, na fase 6, nós vamos estudar as auditorias digitais. Como é um conteúdo mais avançado, eu já preciso ter um bom conhecimento das outras fases. Eu preciso entender bem do SPED, eu preciso entender bem da apuração dos tributos, porque aí eu vou conseguir aprimorar o conhecimento sobre a auditoria digital e aplicá-lo de forma prática. Lembrando que a auditoria digital é um dos serviços dentro da área fiscal que melhor remuneram o analista fiscal, tá? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona esse faseamento, porque eu acho que na cabeça de vocês deve estar um pouco complicado de entender. Como é que isso funciona na prática, por exemplo, dentro do nosso curso de formação em analista fiscal. Eu estou aqui, dentro da área de membros. O que é essa área de membros? Essa é a área exclusiva dos alunos. Eu vou, inclusive, visualizar aqui a área de membros com a visão do aluno, tá? Então, é aqui que os alunos eles acessam o curso. Quando ele clica aqui no menu, ele vai ter aqui, por exemplo, materiais do FAF 4.0. Ele vai ter acesso à apostila e todo o plano de estudos, que é a nossa trilha do conhecimento, aonde você, nesse plano de estudos, vai dizer quantos dias por dia você vai estudar, quantos dias da semana, você vai estudar, quantas horas, qual é o tempo, quantos 25 minutos você vai estudar por dia, e como você vai fazer para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Você também vai ter alguns
livros em PDFs e e-books, que vão ser complementares ao conteúdo do curso. E daí, então, começam as etapas, ó, exatamente como eu falei para vocês que é o método. Etapa 1, princípios da legislação tributária. E aí você vai ter 7 aulas sobre os princípios da legislação tributária. Na etapa 2, nós temos os regimes tributários. Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, simples nacional. Aqui, nesse acesso que eu estou fazendo aqui, que é um acesso de teste, tem 26 aulas. Na prática, são mais de 50 aulas sobre os regimes tributários. Depois, nós vamos ter a parte da etapa 3, dos tributos indiretos, a etapa 4 do SPED, toda a parte do SPED, ó, dentro da etapa 4, estudando documento a documento. A etapa 5, que é a etapa das retenções, toda a parte das retenções das contribuições sociais, de IR, de INSS. A parte das auditorias digitais, analisando os arquivos do SPED, as etapas da auditoria, fazendo na prática. E também os bônus que são complementares, porque fazem parte dos conteúdos extras. Por exemplo, você entender de declaração do imposto de renda, você entender de reforma tributária, você entender das demais obrigações acessórias, você entender de contabilidade de forma prática. Então, tudo isso faz parte do nosso método de estudos, que é o método de estudo de formação em analista fiscal 4.0, tá? E aí, pessoal, você pode ter algumas perguntas na sua cabeça aí, né? Por exemplo, como: professor, onde é que eu consigo esse passo a passo aí seu? Essa área de membros, como é que eu faço para acessar essa área de membros? Pessoal, essa área de membros que eu mostrei para vocês é a área exclusiva dos alunos do nosso curso de formação em analista fiscal. Depois eu vou falar mais detalhes sobre o curso de formação em analista fiscal para vocês, tá? Você pode também estar se perguntando assim, ó, professor, quanto tempo eu levo para seguir essas fases? Pessoal, isso depende muito do teu tempo disponível de estudos. Eu conheço alunos que fizeram imersões profundas no nosso programa de formação que conseguiram concluir o método de estudos completos com todas as fases em 4 meses, em 5 meses. Já outros levam um ano inteiro para concluir o método, porque assistem com mais calma, revê as aulas. Então isso depende muito do teu ritmo de estudos, e o teu ritmo quem constrói é você, tá? Você pode estar se perguntando também, eu posso atuar como analista fiscal, professor, depois que eu fizer esse método? Sim, você é certificado analista fiscal. Você é certificado analista fiscal, mas o teu nível enquanto analista fiscal vai depender dos teus conhecimentos. Você vai ser preparado para ser um analista fiscal de nível 5, mas vai depender único e exclusivamente do teu ritmo e da forma de que você coloca em prática. Professor, para quem é esse seu treinamento? Pessoal, esse treinamento é para qualquer profissional que deseja atuar na área fiscal ou já atua. Muitas vezes o pessoal diz assim, professor, um programa de analista fiscal, mas eu já sou analista fiscal. Pessoal, eu já desmistifiquei isso com vocês na aula 1. Mesmo que você tenha 5, 10 anos de experiência, eu garanto para você que estudar com o método correto, estudar com as estratégias corretas, vai te dar um upgrade profissional absurdo, tá? Então, mesmo que você seja um profissional de muita experiência dentro da área fiscal, ou até mesmo se você não tem experiência nenhuma, não sei nada, professor, o treinamento vai te ensinar do absoluto zero. Outra coisa que você pode estar se perguntando é assim, ó, professor, quais são os livros que você indica para que eu possa comprar e estudar, complementar os estudos do seu método? Pessoal, eu indico geralmente 3 livros. Esses 3 livros, para quem é aluno do nosso curso de formação em analista fiscal, ele recebe em casa como bônus. Que livros são esses? É o livro Descomplicando o SPED, o livro Descomplicando o Setor Fiscal e o livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Bom, então essa pessoal era o conteúdo da aula 3. Eu respondi aqui, expliquei método, técnica, estratégias de estudo em fases, mostrei para vocês o método na prática, respondi as perguntas frequentes e eu vou comentar um pouco para vocês sobre como é que vai ser a nossa próxima aula, nossa aula 4, tá? Na nossa aula 4, pessoal,
nós vamos abrir as inscrições para a nossa próxima turma do curso de formação em analista fiscal 4.0. A versão 4.0 do curso é a versão completamente atualizada e renovada, completamente aderente ao nosso método de estudos, tá? Você pode estar se perguntando aí, professor, um curso desse deve custar uns 10 mil reais, uns 5 mil reais. Não, pessoal, tenha calma, tá? Na aula 4, eu vou mostrar para você que está aqui participando da jornada do analista fiscal vai poder garantir sua vaga no curso com uma condição completamente especial, um valor simplesmente irrisório, tá, pessoal? Só que eu preciso que vocês estejam comigo aqui na aula 4, porque nós vamos abrir para essa turma somente 100 vagas. Somente 100 vagas. E como vocês estão acompanhando, tem muita gente acompanhando a jornada do analista fiscal e muita gente está louco para garantir a vaga no curso de formação em analista fiscal. Então é muito importante que você esteja aqui comigo na aula 4, porque quando eu abrir as inscrições, você faz efetivamente a sua matrícula e garante a sua vaga. Para essa turma que a gente vai abrir as inscrições amanhã, eu vou dar 7 cursos como bônus, tá? 7 cursos como bônus. Eu vou dizer quais são esses cursos amanhã durante a nossa aula 4. Além dos 7 cursos como bônus, eu vou dar 3 livros físicos também como bônus e ainda 2 presentes surpresas que eu vou também mostrar para vocês somente amanhã na aula 4, tá? Então, pessoal, define um lembrete para você estar comigo amanhã na aula 4. Não esquece de bater uma fotinha aí da nossa aula, compartilhar lá no Instagram, me marcando, @prof.felipeguerra, de ir lá no post de aula liberada, marcar a hashtag analista fiscal com orgulho, e eu quero muito te encontrar amanhã na nossa aula 4, onde eu vou detalhar para vocês como que surgiu o programa de formação analista fiscal 4.0, como que ele funciona e como que você vai fazer para garantir a sua vaga. Eu te vejo amanhã na aula 4 da jornada do analista fiscal. Olá, boa tarde. Me chamo Mônica Rocha, sou de Recife, Pernambuco. Tenho escritório contábil desde 1993. E hoje, tudo que eu tenho, eu devo à contabilidade. Como diz o nosso professor Marcos Lima, a contabilidade é linda, mas para quem gosta. Eu estava procurando um curso online de atualizações fiscais e me deparei no Instagram com o professor Felipe Guerra, falando do curso e das disponibilidades. O conteúdo do curso eu achei muito bom. Decidi fazer, fiz a adesão e estou realmente apaixonada. O curso e toda a disponibilidade que nos é oferecida em relação ao aprendizado. Desde o primeiro momento, o primeiro contato, foram sempre muito atenciosos e abertos a todos os esclarecimentos. O curso superou minhas expectativas. Ele vem superando a cada parte. É uma metodologia coerente, explicativa para uma formação e atualização de quem realmente está precisando. Eu gostaria de ressaltar quanto está sendo importante para mim, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, mesmo trabalhando há anos na área, né? Está sendo muito importante. Por isso eu estou aqui hoje para falar para os meus colegas interessados e que têm dúvida em relação ao curso, que podem entrar de cabeça, pois vocês vão se surpreender, eu garanto. Eu queria agradecer a toda a equipe FAF pelo diferencial do conteúdo apresentado e dizer que é preciso lidar com o novo para expandir a consciência de que você sempre pode mais. A gente nunca pode parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre nos atualizando. A nossa área tem mudanças constantes e sempre é bom a gente fazer uma atualização. E eu recomendo para vocês. E eu só tenho hoje para falar do curso gratidão. Os professores, todo o atendimento, o grupo no WhatsApp, eles recebem a gente de uma maneira especial. Todas as dúvidas que eu tenho, eu coloco lá e estão sempre à disposição para me responder. Eu estou muito feliz mesmo. E espero
continuar estudando junto com toda a equipe. Muito obrigada, só tenho que agradecer. Tchau, boa tarde. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu estou vindo aqui para falar com vocês através desse vídeo uma experiência que eu estou tendo com o curso FAF do professor Felipe Guerra. Nesse curso ele veio a abrir a minha mente, né, referente à minha área de trabalho. Eu sou formado em contabilidade e assim, eu queria compartilhar com vocês o que está sendo fazer esse curso, né? Ele veio abrir mais o mercado de trabalho para mim, onde eu tinha algumas dificuldades para tratar com alguns clientes meus, e hoje ele está sendo uma ferramenta de desenvolvimento do meu trabalho. Eu queria deixar aqui em coisas sucintas, né, que o trabalho do professor Felipe Guerra, ele é esclarecer, mostrar a didática da nossa área contábil, que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele explicando que quanto é que você poderia investir na sua carreira, né? E ele fala muito da questão de que no mercado de trabalho hoje não há mais a questão do lugar para amadores. E isso me preocupava muito em ter que entrar no mercado de trabalho, na minha área, e não conseguir almejar o que eu queria, que hoje é trabalhar para mim. A gente hoje está passando por esse problema aí da pandemia, mas graças a Deus eu consegui dar continuidade aos meus trabalhos em casa, através dos meus pequenos clientes, mas pelo menos me ajuda muito. E assim, o primeiro investimento que eu fiz do discurso do professor Felipe Guerra foi esse aqui, ó, a compra desse livro aqui, Descomplicando o SPED. E assim, eu queria ser bem breve. Você que é da área, dá uma olhada, acompanha o professor lá, a equipe pedagógica dele, o professor Marco Lima, o professor Felipe Guerra, que eles explicam, eles são bem didáticos. Eu acho que vai ajudar muito a sua carreira. Para mim, está sendo gratificante dar continuidade nesse curso, e sabendo que eu já estou tendo algum retorno e que eu espero um dia viver do meu trabalho e me dedicando. Obrigado, pessoal. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu moro na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, tenho 27 anos e sou formada em Ciências Contábeis desde 2013. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e do professor Marcos Lima. Em 2019, eu conheci através do Facebook o professor Felipe Guerra. Assisti uma aula em que ele estava disponibilizando, achei fantástico o seu método de ensino, e desde então eu recebia sempre no meu e-mail a divulgação dos seus cursos. Foi quando eu decidi entrar no site para poder conhecer. Conheci como que funcionava a didática, quais eram os conteúdos. Foi quando eu descobri que eu realmente não conhecia nada da área fiscal, mesmo trabalhando tanto tempo nessa área. Foi quando eu decidi, eu preciso sim fazer esse curso. Entrei no site, fiz a minha pré-inscrição e comecei a participar das aulas. O que eu posso dizer para vocês é que é uma experiência incrível. São desde os conceitos mais básicos, em que você achava que você conhecia tudo, e você percebe que mesmo nos conteúdos mais básicos, existe muito por trás dessa área fiscal que você não conhecia. E um conselho que eu posso dar para vocês: vale a pena. Invistam em vocês, invistam na sua carreira, porque você vai crescer no mercado. E o que eu posso dizer é que esse curso de formação de analista fiscal está fazendo uma diferença gigante na minha vida. Hoje eu consigo auxiliar melhor os meus clientes, eu tenho um escritório contábil e hoje eu vejo como eu consigo auxiliá-los e como eles saem do meu escritório satisfeitos com o meu serviço. Então o que eu tenho para dizer, vale a pena, invistam.
E muito obrigada ao professor Felipe Guerra e ao professor Marcos Lima por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou bacharel em Ciências Contábeis e ao finalizar minha graduação, eu mesmo me perguntei, e agora, o que fazer? Com isso, procurei atualizações e comecei a fazer uma pós. Para minha alegria e felicidade, no último módulo, aí estava ele, professor Felipe Guerra, muito prestativo e com sua didática excelente. E aí eu comecei a ver uma luz. Ao finalizar essa pós, eu comecei a ter mais contato com o professor Felipe, e ele sempre me repassando informações importantes, eu começava a dar alguns passos e resolver alguns problemas. Em seguida, eu vi que precisava de mais atualizações. Foi quando o professor Felipe me indicou um dos seus cursos, que eu adquiri. Ao começar a ver as primeiras aulas, eu vi que as peças se encaixavam, e eu estava próximo dessa luz. Como ele sempre mesmo diz, toda aula será teórica se você não colocar em prática. Hoje em dia, eu consigo sentar com meu cliente, ver tal necessidade e colocar em prática e resolver o problema do meu cliente. Eu acabo finalizando, dizendo a todos vocês, o curso é excelente, indico para todo mundo. E finalizo com a palavra do nosso mestre Marcos Lima. A contabilidade é linda. Oi gente, meu nome é Suene Petrilo, falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, da aquisição do curso de analista fiscal. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né, e me deu muito incentivo. Mas mesmo assim eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha por não ter tido experiência na área. Na minha busca diária por conhecimento, né, e através das redes sociais eu conheci o professor Felipe Guerra e foi aí que eu fiquei encantada com a forma com que ele fazia no Instagram e vi que ele disponibilizava cursos. Então resolvi fazer a aquisição e isso aí foi um divisor de águas gigantesco na minha profissão. Eu ainda não finalizei o curso, eu estou fazendo ele ainda, mas assim, o apoio que a gente tem dentro da plataforma, o apoio que a gente tem não só da plataforma em si, mas das pessoas que estão por trás do professor, o professor Marcos Lima também, que é outro grande mestre. Gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais esse empenho de vocês, porque eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente está ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório. Meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo, vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Olá a todos, me chamo Lucas Henrique de Lima, estou aqui para indicar o curso do professor Felipe Guerra, que é um curso muito interessante. Todos os cursos online que eu já fiz e também cursos presenciais. Esse curso de analista fiscal ele tem um diferencial enorme no que tange a área prática, a área didática e das obrigações acessórias e principais de uma empresa.
no que tange ao setor fiscal, eu quero dizer que o curso de analista fiscal, proporcionado pelo professor Felipe Guerra, tem trazido esse diferencial na minha empresa, no meu comércio, na minha carreira profissional. Eu tenho desenvolvido uma maior habilidade na área fiscal do meu escritório contábil. Sou contador, pós-graduado em planejamento tributário, mas o curso do professor é de forma espetacular, como ele trata os impostos, né, e como ele ensina realmente todos os impostos estaduais, federais e até mesmo os municipais. A gente começa a desenvolver habilidades práticas, né, do dia a dia do escritório contábil. Sem falar que o curso é um curso bastante interativo, você pode tirar dúvidas pelo suporte pedagógico do WhatsApp. Temos também um grupo de alunos do WhatsApp e também um grupo do Facebook, né? E sem falar na quantidade de materiais que é proporcionado no curso, a quantidade de módulos, o curso realmente proporciona a quem realmente quer se tornar um analista fiscal, tem tudo para essa demanda de uma empresa no que tange o setor fiscal completo. O que eu tenho a dizer é que eu não me arrependo, pelo contrário, eu só tenho a dizer que é só ganho, um investimento realmente que transforma a nossa carreira, transforma a nossa vida. Eu queria deixar aqui para vocês essa indicação, vale muito a pena fazer esse investimento mensal, né, que vai nos trazer grandes benefícios, né, e sermos profissionais, mas cada dia mais completos, né, e surpreender cada vez mais o mercado de trabalho. Então é isso, muito obrigado, fiquem comigo.